dizimistas, ofertantes, os mantenedores de fé deste lugar, em nome do Rei da Glória. Vamos estar orando em nome de Jesus. Abram seus lábios, em nome de Jesus. Pai, em teu santo nome, nós mais uma vez te glorificamos, colocamos diante de ti, Senhor, do teu altar, as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos o teu santo nome, para te agradecer, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes, primiciantes deste lugar, Deus. Também queremos colocar diante de ti os mantenedores de fé, Pai, em nome do Rei da Glória, aquele que pegou o carnê, Senhor, aquele, Pai, que tem feito um voto contigo, em nome de Jesus, tem cumprido a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Também quero te apresentar todos os nomes que foram colocados aqui para oração, em nome de Jesus. Pai, em nome do Rei da Glória, que tu vinhas atender, Senhor, o clamor, o pedido, Pai, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, em nome de Jesus, as nossas orações. Colocamos diante de ti, meu Senhor, aquelas famílias, Pai, que necessitam da tua presença, necessitam do teu toque, necessitam da tua providência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cura, liberta, restaura, renova, em nome do Rei da Glória. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e vamos receber o pastor Carlos, em nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos, derrame a sua graça sobre cada um que aqui está e seus familiares em casa. Que Deus abra os nossos corações para que possamos compreender a vida aqui, como também a futura. A Igreja Manaim, ela tem como vocês sabem, todo dia se lê um capítulo. E nós estamos lendo o livro de Esdras. Hoje foi o capítulo 8, né? Capítulo 8. Então, um capítulo até grande. Mas eu queria repetir aqui, né, o versículo 22, que diz: porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do Senhor Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força, a sua ira são contra todos os que abominam. Né? Então, aqui, Esdras está falando o seguinte, que ele havia falado isso para o rei, mas depois ele tinha que partir numa estrada muito perigosa, mas aí ele já tinha falado isso, então ele continuou firme no Senhor e achou que vergonha de pedir reforço. E assim ele fez. Irmãos, aqui o livro de Esdras está falando da libertação do povo de Israel, o povo que estava no cativeiro, mas, pode sentar, Ronaldo, se quiser, né? Mas, assim, muitas vezes nós também nos encontramos nesse tempo presente em um certo cativeiro. Não da mesma forma, mas de alguma outra maneira. Cativo em algo que a gente não consegue se libertar. Às vezes, nós encontramos preso em algo que a gente acha, às vezes, impossível. Mas esse Deus que nos criou, esse Deus que fez os céus e a terra, e que nos deu seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados e também para vivermos por meio dele. Então, o centro de tudo isso aqui é Jesus Cristo. Jesus, ele é o brilho, ele é a honra, ele é a glória, ele é o Senhor das nossas vidas. Se assim não entendemos, precisamos rever o nosso conceito. Deus é um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que nada lhe é impossível.
Quando a gente está num cativeiro, numa situação difícil, é porque nós fomos o quê? De alguma forma, pode olhar, irmão, fomos rebeldes, fomos desobedientes. Deus não tem prazer nenhum em colocar nem eu, nem você, nem ninguém em situação difícil. Mas, infelizmente, nós passamos por situações difíceis por rebeldia. E eu vou mostrar no texto aqui, no livro de Daniel, porque Deus falou para o povo está lá no cativeiro, mas Deus é o Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas. Esse povo estava no cativeiro e na Babilônia. E Deus já havia providenciado todos os recursos para trazer de volta, assim que as pessoas tivessem se convertido, se arrependido do erro que cometeu. Assim somos nós hoje. Porque hoje, nossas vidas, muitas vezes, irmão, quando a vida, você diz, minha vida não está bem, é porque algo está errado da nossa parte. Porque da parte de Deus funciona perfeitamente. Deus é um Pai bom e amoroso. Então, Deus, Ele já providencia o libertador do povo, que era o imperador Ciro. Na época aqui de Esdras, era Ciro que dominava o mundo. Mas Deus já havia profetizado através do profeta Isaías e Jeremias, que Deus já chamava de meu pastor, chamava de meu servo. E Ciro, ele entende essa profecia, ele compreende. É isso, meus irmãos, que às vezes nós não entendemos as coisas. Mas lá no capítulo 1, quando a gente começou a ler o livro, nós estamos no capítulo 8, ele diz o seguinte, diz assim, por a boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, quando Deus quer levantar algo, Ele desperta dentro de nós um espírito. Seu espírito, Ele desperta daquilo que você tem que fazer ou tem que deixar de praticar, de fazer. Deus desperta através da sua palavra. É na sua palavra. Então, no versículo 2, ele diz assim, Ciro, o rei da Pérsia, diz assim, o Senhor Deus dos céus, entende? O Senhor Deus dos céus me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Então, Ciro, ele entende a missão dele, que ele tinha que libertar o povo de Deus e dar recurso, capacidade para a reconstrução do templo. Todo esse mistério, essas escrituras, ela nos aponta. Deus já havia falado através do profeta Daniel. Daniel, ele diz lá no capítulo 9, 24, diz, olha, Daniel, 70 semanas, viu, irmão, de anos. 70 mais de anos, semana, um ano. Que 7 vezes 7, 49, que corresponde a 490 anos. Então, ele diz assim, olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e sua cidade santa, para acabar com a... Você colocou? Para acabar, pode deixar aí mesmo. Então, ele diz, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, ali tem
49 anos. Então, Daniel fala assim no versículo, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil aqui, deixa lá, viu? Aí ele fala assim, sabe, entenda isso, desde que foi dado a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, 7 semanas está ali para restaurar Jerusalém. 7 vezes 7, 49. 49 anos para restaurar Jerusalém. E haverá 7 semanas. E ele diz assim, e 62, as ruas e as muralhas serão construídas, mas será em tempo muito difícil. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá mais. Então, entenda, em 7 semanas, que é 70 semanas, 7 semanas para construir Jerusalém, reconstruir. Que é exatamente essa ordem que Ciro aqui está dando a condição ao povo, inclusive, né, foi lida aqui agora há pouco, né, a relação das pessoas que voltaram para Jerusalém. E diz assim, depois dessas 62, que é os 49 anos, aí que dá 408 anos, é assim, Lucas? Lucas ali, 400? Então, haverá 62 semanas até ungido, ou seja, depois da construção, da reforma de Jerusalém, da destruição dos muros, contaria mais 62 semanas, que dá aquela quantidade de anos ali, você está vendo ali, 434, não é isso? 434, até ali, 64 em cima. Então, depois de 7 semanas, haveria mais 62. 7 com 62, até a morte de Cristo, ungido, dá 69 semanas. Mas não são 70 semanas? Então, o tempo parou aí, o intervalo. E aí, esse tempo, desde a morte de Jesus até hoje, nós estamos no tempo da igreja. Chegou a nossa oportunidade, é o nosso tempo, também o tempo chamado tempo do gentio. E esse tempo está acabando. O que eu quero chegar com isso? O apóstolo de manhã pregou aqui, ele falou ali do templo também, falou do templo, da bacia de bronze, né, onde sacrificava um animal, derramava o sangue, que ali já representava Jesus na cruz. Depois a bacia da água, o apóstolo explicou de manhã, aqui a bacia da água, onde você sacrificava os animais e se sujava de sangue. E ali você ia para lavar as suas mãos. Então, o apóstolo explicou aqui de manhã que aqui é você chegar, eu e você, e confessar os nossos pecados e dizer, Senhor, eu errei nisso, estou errando nisso ou naquilo. É preciso, nós estamos num tempo, irmão, um tempo de mudança, porque esse tempo que nos resta, ele é muito curto, nós estamos esperando a qualquer momento, é só a gente prestar atenção do que está acontecendo no mundo, principalmente em Israel. O que está acontecendo lá, se você ler as escrituras e ver a geografia, você verá que nós estamos a qualquer momento para acontecer alguma coisa. Ou vai acontecer o que está escrito no versículo 9, que diz, até o fim haverá guerra e desolação, e desolações estão determinadas. Está aqui, meu irmão, olha. Até o fim haverá guerra e desolação está determinada. Lembra que eu falei? E será ungido o santo do santo?
Porque depois da desolação haverá essa unção, essa limpeza que Deus vai fazer. Que na terra não vai haver mais pecado. Porque está determinado aqui, para acabar com o pecado, acabar com a transgressão, que é a rebeldia do povo de hoje, o mundo de hoje. Dar fim ao pecado, expiar a iniquidade. É Deus fazer uma reconciliação conosco, é uma renovação, uma reconstrução das nossas vidas, para que nós possamos participar do reino de Deus. Então, ele, como o apóstolo explicou de manhã, só para dar uma lapidadazinha, então nós devemos aqui lavar, que é o que? É você confessar, é você adorar a Deus, é você manifestar as suas falhas. E depois disso que você já confessou, já fez todas essas coisas, você parte para ali onde tem a menorá, que se refere ao Espírito Santo, e você tem mais uma aproximação. Quando a gente confessa os nossos pecados, se abstém de todas as coisas que não é lícita, e a gente entra em contato com Deus através da palavra, a oração, a gente recebe do Espírito Santo a instrução para termos uma vida melhor. E aqui tem os pães da propiciação. Então, Jesus disse, lá em João 6,57, Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Tudo isso aqui representa Jesus. O pão representa também Jesus em nossas vidas. Isso é lá no passado. Mas eu quero chegar no nosso tempo, para ser rápido. Ali é o vaso o altar do incenso, que são as nossas orações. Aí onde está o segredo, esse altar de incenso, que são as nossas orações. Faça como dizia o apóstolo Paulo: analise, pois, o homem a si mesmo, se você realmente está na fé, e prove a si mesmo. Será que as nossas orações, você tem recebido a resposta da sua oração? No capítulo de Esdras que nós lemos hoje aqui, ele fala o quê? Que eles fizeram um jejum, propósito, um jejum, para que Deus guiasse os seus caminhos, que Deus fizesse uma boa viagem. E lá no final diz que Deus fez o quê? Que Deus lá no versículo que nós lemos, diz assim: e eles nos atendeu. Pedimos, ele diz assim, fizeram o jejum, diz assim: pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. É bonito, irmão, quando a gente ora e Deus atende. É claro que Deus não vai atender tudo que nós pedimos, mas é preciso sabermos o que devemos pedir a Deus. Ele sabe o que nós necessitamos. E lá no final, quando as nossas orações, elas são atendidas, nós estamos já num estágio, então entra no Santo dos Santos, que na época só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas hoje não. Hoje agora, o Santo dos Santos, que é Jesus, que representa para nós, qualquer um podemos entrar na presença de Jesus, desde quando nós obedecemos a sua palavra. O livro de João, que vocês todos conhecem, João 3,16, é bem conhecido, eu creio que seja o versículo mais lido no mundo, tenho a impressão que sim. Diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos,
eu gostaria, eu sei que vocês aqui são todos crentes, são todos salvos, mas eu só quero alimentar para você robustecer mais um pouco, né? Ficar mais forte, vamos dizer assim, na fé e na esperança e na confiança, só isso. Eu sei que vocês conhecem a palavra, vocês estão bem, mas eu só quero fortalecer mais ainda. Quando Deus promete, pode deixar lá em João 3, João. Quando Deus faz a promessa, é preciso que nós tenhamos sabedoria e entendimento. Muita gente hoje se pega nessa palavra e aí diz, Deus é amor e pronto, Deus é amor. Mas você tem que ler o texto mais um pouco. Jonas, joga o versículo 18 aqui, Jonas. Tá, Deus não é bom? Não deu filho para que vivesse por meio deles? Mas o que é que diz? E por que muita gente às vezes fica por aí diz, Deus é amor, tudo pode. Vocês gostam de discriminar, né? Que tudo que importa é o amor, e aí querem viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas antes da volta de Jesus tem que entrar a apostasia, e aí eles aproveitam esse versículo, aí começa a entrar, assolar a apostasia, e os falsos profetas entrando igual, está contaminado, está infestado de falsos profetas. Mas nós temos que ter o cuidado para andarmos na sã doutrina. Porque não se engane, irmão, porque se a gente for, Jesus disse, olha, um cego que guia outro cego, ambos, está dizendo o quê? Ambos, ou seja, os dois ou mais, cairão no mesmo buraco. Então, eu não posso aprender com qualquer um. Eu não vou aqui falar para elogiar ninguém, mas graças a Deus, nosso líder aqui, nosso pastor, o apóstolo Carlos, ele ensina as ovelhas de Jesus. Ele não tem ovelha, ele ensina as ovelhas de Jesus. Hoje de manhã mesmo, foi um ensinamento perfeito, que todo crente precisa aprender, para saber qual o princípio e o fim de todo esse movimento, da nossa vida aqui na terra e onde termina. Então eu preciso conhecer o que Deus me oferece, mas eu também preciso conhecer o que Deus me alerta. Quem crê em quem Jesus não é condenado. Pronto. Mais ou menos. Mas quem não crê já está condenado. Aí muitos dizem assim, não fique julgando, não julgue. Mas a Bíblia me diz. E a Bíblia me diz também que não julguei segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. A reta justiça é a gente julgar, não é bem julgar, é a gente relatar o que já está escrito. Olha, meu irmão, se você continuar com a sua vida assim, a Bíblia diz que você não será salvo, que você já está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Eu preciso entender que eu sou salvo, você é salvo, porque Jesus nos salvou. O sacrifício foi de Jesus. Eu não tenho habilidade, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho formatura, eu não tenho nenhum recurso pelo qual eu deva ser salvo. Eu devo ser salvo, não. Mas eu tenho uma palavra que Jesus falou, que Lucas, está lá em Lucas 8:50, que ele disse, crê somente. Eu digo, eu creio somente em Jesus, mas é somente em Jesus mesmo, eu não tenho outro. Fora, quem tem Jesus não precisa de nenhum outro auxílio, eu não preciso de mais ninguém, eu só preciso de Jesus, e eu confio dele. Eu tenho uma convicção de que eu sou imperfeito, eu tenho, irmão, de toda a minha sinceridade. Quando eu medito nas coisas de Deus, a santidade de Deus, e vejo a minha condição,
eu teria que correr, mas aí eu olho para o centro, Jesus. Eu sou justificado, eu e você, Jesus. Meus irmãos, a melhor coisa que Deus já nos deu foi Jesus. É preciso ter esse entendimento. Jesus é a delícia da delícia, é a maravilha da maravilha, e aí vai. Você pode colocar o que você imaginar. Tem algo de errado quando a gente diz, eu vou para a igreja para fazer campanha para tal coisa, eu vou fazer isso, para que isso? Tudo bem. Ninguém está negando que Jesus não faz milagre, faz e muito, e faz bem feito, e faz na hora. Eu não preciso de campanha. Eu preciso de Jesus na minha vida. Jesus cura, salva, liberta. Vocês sabem que houve uma história de um cinturão do rei que foi ao encontro de Jesus lá em Caná da Galileia, e ele pediu a Jesus que fosse ao encontro do seu filho que estava morrendo. E Jesus disse a ele que não precisava ele ir, podia ir, que seu filho estava curado. E a Bíblia diz que ele creu. E esse filho foi curado. Então ninguém pode negar que Jesus, eu não estou dizendo que Jesus não faz milagre, faz muito, e faz bem feito, e faz grande, faz maravilha. Agora, eu tenho que pensar na vida eterna. E o milagre não está relacionado à vida diretamente, à vida eterna. Faz parte, mas não está. O que me salva a mim e a você é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adoração na pessoa do Filho Jesus. É muito simples de compreender, sabe por quê? Porque Deus diz assim, olha, eu lhe dei meu Filho Jesus como propiciação pelos seus pecados. Eu dei Jesus, meu Filho, para que vocês vivam por meio dele. E disse, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida, e essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Ora, se eu tenho Jesus, eu tenho que compreender que com Jesus eu posso tudo, eu tenho tudo. Você tem que ter até uma certa autoridade sobre aquilo que te acontece, que nos acontece. Mas também é preciso ter a prudência de saber esperar o tempo e corrigir as nossas falhas, porque isso não está acontecendo na minha vida. Se eu tenho Jesus, se eu confio em Jesus, eu tenho uma vida, não que no mundo nós não temos problema, temos, Jesus deixou escrito. Tudo está escrito. Tudo que a gente fala por meio da sua palavra é profecia, está escrito. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então não é porque eu tenho Jesus que eu vou todo dia estar balançado numa rede e não ter problema. Vou ter sim, mas com Jesus eu venço todas as coisas. Meus irmãos, às vezes a gente passa tanto tempo dentro de uma igreja, e às vezes sai de um, entrando em outro, e pá, você diz, quantos anos eu tenho de igreja? Eu tenho 5 anos, tenho 7, tenho 8, tenho 10, tenho 9, tenho 30, e ainda não entendeu o que é o Evangelho. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, nós não temos quem nos ensine, porque só fala em coisas do mundo, não fala da palavra como ela deve ser, não fala como o apóstolo Paulo diz, não fala da sã doutrina. É preciso saber que com Deus, com Jesus, eu posso tudo, mas é preciso saber, eu tenho que ir no mais profundo, eu tenho que entender por que eu amo a Jesus, por que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso me basta, eu estou salvo? Será que é só isso? Sim, eu aceito Jesus e ponto. Será que é só isso? Eu tenho que meditar, eu tenho que questionar, eu tenho que ter a capacidade minha, não de tudo que eu ouço, e você ouve a mim, e você dizer, não, questione, busque na palavra.
Cuidado com os falsos profetas. Cuidado para não cair no buraco, como Jesus disse. Esses falsos que Jesus fala. Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Eu tenho que entender o que Deus me deu na pessoa do seu Filho Jesus. A Bíblia me diz, e eu creio, e eu sinto prazer e gozo. Vocês devem conhecer esse versículo. Em Romanos 8. No versículo 17. É isso que me alegra. A Bíblia diz assim: ora, se eu sou filho, logo eu sou herdeiro. Irmão, compreenda o que é isso. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Entendeu? Se eu sou filho, também eu sou herdeiro. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, logo eu sou herdeiro. Imagine você ter um pai, ou a mãe que seja, ou os dois, milionário, e eles morrem e você fica com a herança, o senhor fica numa alegria, né? Deixou um patrimônio muito grande, você herdou. Imagine a riqueza de Deus, eu desfrutar com Jesus o privilégio que Deus me deu. Deus é muito bom, irmão. Quando Deus lhe deu a capacidade de você crer no Senhor Jesus, só isso é o suficiente para agradecer a Deus todo dia. Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou em meu coração e o Senhor me deu capacidade de eu entender que eu preciso de Jesus e que realmente Jesus é uma delícia, é uma maravilha. Entende, irmão? Jesus é uma delícia, é uma maravilha para se viver. Até nas coisas, quando está dando errado, você diz: eu entendo, eu compreendo, mas eu confio, eu sei que tudo isso tem um propósito, mas eu sei que de todo o Senhor me livrará de todas as coisas. Mas, meu amigo, eu já falei, às vezes a gente, como eu falei, tantos anos dentro de uma igreja e ainda não entendeu o principal, que é Jesus. É campanhas e campanhas. Olha, gente, por que as pessoas não aprendem sobre Jesus? Leve isso com o nome tal. Terminou a campanha. Não dá envelope branco não, viu? Porque o envelope branco você pode enrolar. Leva o branco, traz o branco. Leva o nome determinado. Quando termina aquela campanha, agora você leva outro com outro nome. Traz. Agora leve esse, já vai trazer outro nome. Outra campanha. E aí entra ano e sai ano. E o povo não conhece o Salvador, o brilho, o Senhor Jesus, esse maravilhoso e poderoso Deus. Jesus é Deus. 1 João 5,18, não é assim? É vida eterna. É isso que eu tenho que entender. Oxe, meu Deus. E aí, eu tenho que entender o que Jesus é para mim. Meu irmão, não significa dizer que um dia aqui e acolá você tem um problema, você tem uma tristeza? Tem. Morre um ente querido da nossa família, a gente fica triste, não é assim? Mas não significa que a tristeza não é uma tristeza de eternidade. Não, é uma tristeza momentânea. É uma tristeza momentânea. Por falar em tristeza, hoje, nessa data de hoje, 24 de janeiro, está fazendo 4 anos que minha querida mamãe partiu desse mundo. Minha mãe partiu. Então, é uma data que eu não posso esquecer. Né? A gente sente a saudade, mas não sente o desespero, não. Porque eu sou feliz, porque Deus é bom. Meu irmão, fique feliz e se alegre, ainda que você tenha problema, mas fique. Porque diz, se eu tenho Jesus, Jesus é meu tudo em tudo. Eu tenho que entender por que
o que a Bíblia me diz. Eu não tenho que estar preocupado com o que o homem me diz. Não. Eu tenho que estar sintonizado aqui, o que a Bíblia me diz. Eu tenho que ser firme como o monte de Sião. Não é assim? Porque ali nos mostra a segurança, quando diz que tem aqueles que confiam em Deus. Está mostrando a você como você é seguro e é protegido, e que não pode abalar, ou seja, a nossa fé, ainda que venham os problemas, a gente pode ficar triste, mas a nossa base, a nossa estrutura, ela precisa estar firmada no Senhor Jesus. Eu hoje posso até dizer, hoje eu estou triste com determinada coisa que me aconteceu, posso. Agora, a minha estrutura, a minha base no Senhor Jesus, ela permanece a mesma. Ela é a mesma. Porque eu compreendo que Jesus é a vida. E eu tenho que entender, como eu disse, se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. Nós vamos ser herdeiros de uma coisa grande, maravilhosa, eterna. Nós vamos ser novos novamente, por toda a eternidade. Por que eu digo isso? Nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 29, me diz que Deus me predestinou. Deus já me conheceu antes e já me predestinou para que eu me fosse semelhante ao seu Filho Jesus. Olha que privilégio, que maravilha. Eu sou semelhante ao Filho de Deus. Oh, que grande e maravilhosa é a bondade de Deus para comigo e para com você, meus irmãos. Deus me predestinou. Bota aí, Joana, 29, versículo desse mesmo capítulo aqui. Deus me predestinou. Eu só não vou ser se eu não quiser, porque Deus não vai impedir a nossa vontade, a nossa liberdade. Mas você, meu irmão, já é rico. Você pode não ter acessado ainda, como o apóstolo de manhã também falou sobre isso. Você já tem tudo, mas às vezes você ainda não acessou o que você tem por direito. Então, porque os que diante conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que todos eles sejam o primogênito entre muitos. Então, Jesus é o primogênito. Mas Deus, a palavra de Deus me diz, e eu creio e eu confio, que eu sou semelhante a Jesus. Não pelas minhas qualidades, não pelos meus méritos, mas porque Deus me fez. Deus fez Jesus pecado. O que não tinha pecado, Deus o fez pecado, a fim de me justificar, a fim de justificar você. Para que em Jesus nós fôssemos justificados. Ah, você faz isso ou não faz aquilo? Não, meu amigo, não. Ninguém vai ser justificado por algum mérito, por alguma coisa, nada disso, longe disso. Eu sou justificado em Jesus. Quem pode me acusar? Quem? A palavra de Deus me diz que eu sou justificado em Jesus. É Ele que me justifica. Me acuse, venha me tirar lá de Jesus. Não. Eu estou atracado, Jesus me atracou aqui, ó. Eu estou atracado. Eu só preciso de uma coisa, que o meu Senhor me ensinou e eu faço. Ele disse, crê somente. Nada pode nos abalar. Eu preciso, meu irmão, você precisa estar arraigado na pessoa de Jesus e confiar tão somente, exclusivamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, que aí já é coisa particular, você percebe como é bom, como é maravilhoso, e você passa a entender como Jesus trabalha na sua vida. Você começa a entender. Quando as coisas estão dando errada, você percebe, mas eu estou confiando. E você vê a coisa, ela sair da forma que você nem sequer imaginava.
Deus dá o escape. Deus nos dá o livramento. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não se envergonhou de mim. Não. Ele nos fez conhecer. Imagine, meu irmão, privilégio. Quando você é algo importante aqui nessa terra, o mundo hoje, ele é tão vaidoso, tão orgulhoso. Se você tiver amizade com alguém famosa, você já se sente o babá. Ah, eu sou amigo fulano, tenho amizade com fulano. Não precisa. Você está entendendo? Só para você se sentir importante. Quem aqui é amigo do prefeito de Salvador? Que é uma coisinha para mim, é coisinha de Madeira, né? É uma grande autoridade. Não estou falando no sentido da autoridade, não. Mas assim, perante ao Senhor Jesus é. Aí você tem um prefeito, tem um governador, tem um presidente da república, tem um presidente mais famoso do mundo, como os Estados Unidos e tal. Mas quem é mais famoso do que Jesus? E ele disse: Pai, eu oro, não por o mundo, por esses aí do mundo eu não oro não, mas eu oro por aquele, você, que Deus me deste. É por você que eu oro. E peço, meu Pai, para que aonde eu estiver, esteja Ele comigo. Para quê? Para que Ele veja a minha glória, que Tu me deste desde a fundação do mundo. E diz: aquele que serve ao Senhor, ele estará, para eu não falhar, ele estará comigo. Deixa eu ver aqui, viu? Então, Jesus, é preciso, meus irmãos, que Jesus entre na sua vida de modo que você não possa questionar Jesus. Jesus um dia falou que diz: olha, a vida de quem quer que seja não consiste nos bens, na riqueza que ele possui. Não consiste nisso. Ah, você é rico, você é famoso. Não, você pode ser aqui na terra. É verdade. Mas Jesus disse: para mim isso não vale nada. Mas tem algo melhor para te dizer. Em João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. São essas palavras que nos engrandecem e que nos dá gozo e prazer. Olha que privilégio. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará aquele que me serve. Como é servir a Jesus? É andar de uma maneira, um modo digno. Número 1, justiça, ser justo. É um dos atributos que o ser humano tem condições de fazer. É ser justo. Isso aí não depende nem de sacrifício. Seja justo. Nunca cometa injustiça com ninguém. Nem com a pessoa que não é de Deus, que é um terrível. Não cometa a justiça. Isso é o princípio, de todas as coisas. A base do trono de Deus é a justiça. Então, se eu tenho Jesus, se a Bíblia diz: olha, quem tem Jesus tem a vida, e quem tem a vida? Eu tenho tudo em Jesus. Eu agora, meus irmãos, nós começamos a falar lá do povo que foi para o Egito. Deus fez uma promessa a Abraão, o povo foi para o Egito, Deus já trouxe. E Deus diz agora: só resta essa semana, só resta uma semana, que é 7 anos. E essa semana de Daniel 7, 29, 9, 27, está para acontecer a qualquer momento. Então a igreja de hoje, essa igreja atual, que igreja, eu não estou me referindo apenas às 4 paredes da denominação, né? Mas eu estou falando às pessoas de Deus,
tem a oportunidade agora de se ajustar com o Senhor, porque haverá um arrebatamento a qualquer momento, haverá um acordo de paz. Então, nesse acordo de paz, quando isso acontecer, você pode ter certeza, para o crente que vai subir, acabou. Pode arrumar as malas e sentar e esperar o Senhor voltar. Agora, é preciso saber, será que eu estou com o passaporte pronto? Será que o meu está carimbado para eu subir? É isso que a igreja hoje precisa se preparar, porque nesse momento atual que nós estamos, são poucos os que vão subir, você sabia? Muita gente já teve, lá atrás, teve uma condição melhor para com Deus, bem atrás, mas está se afunilando, porque o engano está prosperando, o engano está assolando o mundo, e as pessoas estão se deixando levar. Quando elas acordarem, pode ser tarde, pode ser tarde. Então hoje as igrejas hoje, infelizmente, o pessoal continua teimando, prosperidade, enganando, profetizando, dizendo isso, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, mentindo aquilo, e um bocado de boboca lá, oi, acreditando, e o povo indo para o inferno. Então, meus irmãos, é preciso ler a Bíblia, é preciso compreender. Tá assim, ó, tem hora que você, para passar nas ruas, de tanto falso profeta, você tem que pegar um pau e sair batendo, para você passar, que não dá, de tanto falso profeta está achando aí. Estão mentindo de um jeito, Satanás está assolando. Eu estou falando isso porque Deus manda eu falar isso. Eu não estou pedindo pix na minha conta não, viu? Eu não sou pastor que tem um salário não, eu falo com autoridade porque quem me sustenta é o meu Senhor Jesus, Ele que me sustenta. É Ele que me dá, e eu sou próspero porque é Ele que me faz prosperar. Eu não vivo de suor de ninguém, mas estão arrancando o couro das ovelhas, estão tirando a lã e agora já estão arrancando o couro já. Quando tira o couro, ainda está bom a lã, mas estão arrancando o couro e já estão entrando na carne. Nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo avisa, o apóstolo Paulo avisa isso. Eu não sei porque as pessoas ainda se deixam se enganar. Eu não sei. Por que tem preguiça de ler a Bíblia, é? A Bíblia é tão difícil assim? Tudo bem que lá nas profecias, né, tem umas passagens que podem até ser um pouco difícil. Mas eu não sei porque as pessoas... Para quem não gosta de ler Bíblia, eu vou ler para quem quiser ouvir, se alguém estiver me ouvindo. Lá em 1 Timóteo 4, diz assim, ora, eu estou falando dos falsos profetas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, está assim, formigando no YouTube, você só vê falso profeta, você não vê uma palavra de salvação, não vê uma palavra de confronto, só vê mentira e gente enricando e os otários fazendo depósito, é o que você vê. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé, vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe. É sair, perder a fé, desistir. A fé é verdadeira, eu estou falando da fé em Cristo Jesus, não estou falando dessa fé. Tem gente que tem fé que se eu fizer um pix para você, eu vou ganhar isso. Tem gente que crê que você está profetizando e eu estou lhe pagando, estou lhe enriquecendo. Tem profeta falso aí que estão arrecadando 500, 600 mil por semana de otário. Eu chamo de otário, viu? E Deus não vai dar nada para você não, meu irmão. Você vai perder o seu dinheiro. Tem um bocado de gente entrando na justiça aí, que deu dinheiro, ficaram pobres e até hoje não teve retorno, porque não veio de Deus, foi o falso profeta. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias se apostatarão da fé, por observar o espírito de enganador e ensino de demônio. Hoje você vê igreja que você chama, só tem o nome de igreja, mas lá só tem ensino de demônio.
não ensina Jesus, não coloca Jesus no centro e não diz Jesus é bom, Ele é que salva, liberta, cura, e é Ele que vai me levar para o céu, é Ele que te perdoa. Não tiraram a posição de Jesus e que se colocaram na frente. Vão para uma igreja, o nome de Jesus só passa aqui e acolá, mas assim mesmo para se corromper, não para falar bem de Jesus. Não engrandece o nome do Senhor Jesus. Jesus está tipo, sei lá, eu não sei nem como dizer. Jesus não tem valor nenhum nessas igrejas, a maioria aí. Tem que combater, viu, meus irmãos? Tem que combater os falsos profetas. Jesus está desaparecendo na boca desse povo. Enquanto o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Repito, Jesus é a nossa maravilha, a nossa delícia, a delícia das delícias, a maravilha das maravilhas. Jesus, Ele é meu tudo em tudo. E Ele é maravilhoso. Você tem que ver, meu irmão, entrar na pessoa de Jesus de uma maneira bem profunda. É sempre ser achado nele. Eu preciso estar achado em Jesus. Mesmo quando eu estou nervoso, eu preciso estar achado em Jesus. Como diz lá em Filipenses. Eu preciso ser achado na pessoa de Jesus. Ele sai e faz uma despedida. E eu estou aguardando, viu, meu Senhor Jesus? Eu estou aguardando, Senhor, eu confio na tua palavra. Ele diz: não tema, eu vou embora, viu? Eu saí do Pai e vim ao mundo. Mas agora se faz necessário deixar o mundo e voltar para o Pai. Mas ele: não se preocupe, não tema. Crede em mim, crede no que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus, viu, da sua palavra, João 14. E crede também em meu Pai. Lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu garanto para vocês que tem morada para todo mundo. E eu vou preparar para vocês. Quando chegar o tempo, eu vou em volta. Quando o Espírito, a trombeta trocar do anjo e falar: feito está, pronto. Você vai morar comigo definitivamente. Vai haver essas grandes tribulações. Todo mundo sabe que vai haver uma grande tribulação como nunca houve. Já está acontecendo no mundo. Só estou falando para vocês se preparar para você partir. Olha, Deus já está irritado. A Bíblia diz, eu creio que vocês conhecem. Lá em Isaías 11:9 diz assim: eis que vem o dia, pode olhar que este dia está escrito com letra maiúscula. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Por que enganar o povo? Por que enganar? Porque tem gente que só prega coisa que você, para encher seu ego, dizendo que é profeta, que você vai receber isso, que não sei, não diz nada disso, mas eu digo para você, e sob em cima esse falso profeta que engana, que só lhe traz palavras bonitas. Tem bonita assim, Jesus. Está dizendo que o dia do Senhor, ele é cruel, é com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação. Lembra que eu li agora há pouco, desolação? Que Deus vai acabar com a desolação para ungir. Então, quando essa desolação acontecer, a unção dos santos é exatamente Jesus vai fazer a limpeza e não o que mais haverá na terra, e exterminar dela os pecadores. Pecadores vai ser exterminado. Lá no céu, lá na presença de Deus, não entrará coisa nenhuma que contamine. Não entrará. Achei. Eu gosto de falar mostrando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não fico como um falso profeta. Eu falo e mostro que é Deus que fala com você. A Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se eu estou falando, eu falo pelo Espírito de Deus. No Apocalipse 21, 27 diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira.
eu mentirosos, vocês não vão entrar lá não. Jesus vai dizer, não te conheço. Mas eu não curei seu não. Jesus disse, realmente você curou, mas eu não te conheço. Eu não tenho intimidade nenhuma com você. Eu vi você curar meu nome, eu vi, mas não conheço você não. Afasta de mim para lá, vai para lá. Mas somente o que estão escrito no livro do Cordeiro. Seu nome está realmente escrito no livro do Cordeiro? É preciso saber. Porque de agora em diante, o que falta agora para a volta de Jesus é praticamente a igreja subir, porque todas as coisas estão na reta final, mas está tão próximo, mas tão próximo, mas tão próximo, que não dá mais para esperar. Sabe por quê? Para me encerrar, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Repara o engano que vai entrar aqui, ó, para levar um bocado de gente. Está falando dele, né? O sujo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Está vendo? Esse homem vai vir cheio de Satanás dentro dele, com todo poder, sinais, prodígios de mentira. Está aí, pode olhar o mundo. O mundo não está governado mais por homem de Deus. Qual é o país que tem um homem de Deus? Qual é? Eu não conheço. Só Israel. Apesar, né? Muita gente fala mal dele ainda, de Benjamin. Mas que eu vejo assim, homem de Deus, só Benjamin Netanyahu. No outro mundo não conheço nenhum. Não conheço nenhum governante de Deus. Não conheço. Se alguém conhece, me fala que eu quero. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que estão, o quê? Perecendo, aos que estão se perdendo. Por quê? Porque não conheceram o amor da verdade para serem salvos. Os que não são salvos, meu irmão, caem em tudo que diz, tudo que fala, eles caem. Não são salvos, não estão escritos no livro, não tem o Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado. Não ora, como o apóstolo de manhã explicou aqui, lavar as mãos ali é você orar. Explicou tudo mastigadinho. Tem que ver por que está escrito na Bíblia aquilo ali. Tem que saber destrinchir. Tem que saber por quê. Tudo tem a ver. O versículo 11. É por esse motivo que Deus lhe enviará a operação do erro. Então repare, ele vai ter poder, vai fazer coisas que o povo vai espantar. Esse é o homem lá, vai dizer isso. Quando você foi alimentado o tempo todo com coisas, com ilusão, como está escrito lá em Isaías 30, 10, diz, não profetiza a verdade, profetiza ilusão, né? Profetiza ilusão, profetiza essas coisas. Por quê? Aí Deus diz, já que vocês nunca deram ouvido, o tempo da pregação, o tempo já passou, já terminou. Jesus começou as suas maravilhas ali, os sinais lá em Caná da Galileia, e Jesus já terminou e deixou seus apóstolos e continua hoje a gente através da palavra. E por esse motivo que não deram ouvido à palavra de Deus, Deus enviou a operação do erro. Ele vai ter poder sim, de fazer tudo, mesmo que Deus. O povo vai pensar que é Deus, mas você não tem base bíblica, vão cair igual um pato. Vão cair, porque não tem base, não conhece a palavra de Deus. Vão acreditar em tudo que se fala. É por isso que Jesus diz, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Se não conhecer a palavra de Deus, vai cair, meu irmão, vai cair na mentira, no erro. Para dar e crer da mentira. Para quê? A fim de seres condenados. Está vendo? Vão ser condenados. Não sei o que estou dizendo, não é a palavra. Você sabe que pregador vai ter coragem? Pregador do dinheiro tem coragem de pregar isso? Vai dizer isso para a igreja? Não, que a igreja vai embora todinha, só fica os salvos. Os que não é salvo e os que eles querem encher a igreja não é de salvo. Eles não estão preocupados com os que são salvos. Jesus disse que os que são salvos são poucos, então esses pregadores da mentira, do dinheiro, da prosperidade, da riqueza, da fama, eles não falam isso porque o povo vai sair. Igreja vazia, igreja de salvos. Porque prega a verdade e o povo não gosta da verdade.
a fim de seres condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ponto. Então, nós estamos num tempo de acordar, se despertar, meu irmão. É tempo de acordar. Jesus, Deus está lá segurando. Vai, Jesus. Não, meu pai, peraí, papai. A Bíblia diz que Jesus, lá em Romanos, se não me engano, 8,34, que Jesus é quem intercede por nós. Ele está lá, não, segura aqui. Eu estou vendo que aquela menina ali, tal dia ela vai se converter, mas está faltando um pouco. Isso aqui é ilusão, tudo passa. Chegou o tempo de falar a verdade, como também a mentira está assolando. Faz pena. Hoje não tem muito homem de Deus, mulher de Deus verdadeiro, porque tem um bocado de mentiroso atrapalhando. Jesus disse, vocês não se salvem, nem deixem os outros salvar. Vocês correm o mar todo, rodeiam o mar, fazendo prosélito. E depois que estão feitos, se torna demônio. Jesus falou a palavra demônio. 2 vezes pior do que vocês. Por causa do ensino e doutrina do diabo. Tem medo de falar a verdade. Porque esse povo não tem coragem de trabalhar, mas eles gostam da fama, do dinheiro, do poder, e não importa com o povo de Deus, mas Deus conhece os que são seus. A Bíblia diz que o seguinte, o fundamento de Deus permanece com esse selo, 2 pontos. Deus conhece os que são seus, Deus conhece. Você pode falar bonito, pode fazer, Deus conhece. Pode ter umas aparências feias, Deus conhece, Ele sabe. Eu sei as suas obras. Então a Bíblia diz que afasta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Aquele que confessa o nome do Senhor, afaste, saia do mau caminho. Mas Deus sabe, o sacrifício já está pronto. A qualquer momento, nós, em nome de Jesus, pela bondade de Deus Pai, Deus nos dará o acabamento que Ele começou, para que nós possamos, como diz o apóstolo Pedro, né, que aí a nossa fé termina a fé e nós vamos viver a realidade, né? Porque a realidade de Deus está longe para a gente entender, mas com a graça de Deus, aos poucos, a gente vai gateando e até Jesus nos encontrar e nos ensinar na eternidade e vivermos em novidade de vida. Que esse mundo injusto, imperfeito, Deus vai acabar, como eu li aqui em Isaías 11:9, não foi que eu li? Deus vai exterminar. Ele disse a Daniel, olha Daniel, está acabando. Se Deus falou, você não acredita em Deus, não é verdade o que Daniel escreveu? 70 anos, 69 já foram, só falta esses 7. E Deus deu esse intervalo para nós, eu e você, que somos igreja hoje. Deus deu esse tempo para a gente se juntar a Israel. E Deus disse, olha, ligeiro que eu quero acabar logo esses 70 dias. Deus disse a Daniel, eu quero acabar, vou acabar com a transgressão, que é a rebeldia, eu vou eliminar o pecado, eu vou fazer a expiação da iniquidade, eu vou selar, não tem mais visão não, acabou a visão e a profecia, e vou ungir o santo do santo, eu vou limpar toda essa sujeira da desolação, eu vou limpar tudo, Jesus vai limpar tudo durante o milênio, vou ungir o santo do santo. Mas aqui na Nova Jerusalém, assim diz o Senhor. Aí eu posso dizer, Deus manda dizer, que aí Deus manda me dizer mesmo. O que está escrito? Sabe por que manda? Porque está aqui, ó. Está aqui, só lê a Bíblia, viu? Lê que você vai ver. Deus manda te dizer assim, que lá só entra o que estão escritos no livro da vida. Mas diz que lá quem mente, os abomináveis, mentirosos não entram não, viu, chefe? Então, se prepare. Deus disse, prepara, ó ti Israel, para encontrar com o Senhor, seu Deus. Para encontrar com o Senhor, é preciso um preparo. Não é de qualquer jeito.
Se fosse de qualquer jeito, não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Não é? Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Para quê? Se é para entrar de qualquer jeito, então Deus salva todo mundo. É preciso um processo. Claro que nós somos imperfeitos, mas com Jesus a gente vence. A qualquer momento, vocês vão ver, irmãos. Você está, ó, subindo, ó, saindo desse aí, e vem uma assolação tão grande. E Jesus disse, e eu quero deixar para encerrar, já encerrei, né? Deixa eu ver aqui. Jesus diz assim, eu gosto muito desse versículo, que é um recado. Ele dá um conselho, ele faz um alerta e dá um conselho. Eu amo esse versículo, que é de Lucas 21, versículo 34 e 36. Eu amo esse versículo. Tenha cuidado, Jesus, ao conselho. Meu irmão, acredite que essa palavra é como se o próprio Jesus estivesse falando para você. Não eu, me esquece. Porque está escrito. Se está escrito, você tem que confiar na boca de Jesus, não na do... Ele diz assim, é como se ele estivesse falando para você aqui agora, nesse momento. Tenha cuidado para não acontecer que o coração de você fique sobrecarregado. Já botou ali esse Jonathan. Tenha cuidado para que vocês mesmo, para que sejais vós, suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena. E para que naquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Aqui é uma versão, né? Eu vou ler outra versão aqui. Hein? Não, deixa lá, viu, Jonas? Deixa aí. Bota o 36 aí, Jonas. Eu vou ler aqui, deixa lá, mas eu vou ler aqui. Eu gosto muito dessa versão. Não, deixa aí. Portanto, vigie o tempo todo, tá vendo? Você tem que orar todo dia, de manhã, meio-dia, de tarde, meio-dia, na hora do almoço, sentar na poltranazinha, orar, papapá. Tem que estar com Jesus na mente o tempo todo. Está brigando com o filho, mas Jesus está na mente. Oh, meu Deus, me perdoe, mas está ali na mente. Estou chorando, mas Jesus está ali. Vigiai todo o tempo orando. Não é todo o tempo sem orar, não. É orando. Vigiai, tenha cuidado. Se livre disso, daquilo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você pensa. Para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem que acontecer. Está vendo, irmão? Vai ter que acontecer. Como Daniel também escreve, Daniel 11:36, diz assim, o que está determinado tem que acontecer. E para que possa estar em pé na presença do Filho do Homem. Eita, louvado seja Deus, bendito seja Jesus. Para que possamos estar em pé na presença do Filho de Deus. E para que naquele dia você não se envergonhe de vergonha, porque você sabe que você não está vivendo em comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus possa